Vamos lá, queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10 até o versículo 14. Jeremias 29, do verso 10 até o versículo 14. Glória a Deus pela sua palavra, que ela possa falar aos nossos corações. Se tiver de chamar atenção, que chame, que Ele alegre, renove, transforme vidas nessa noite. 29 de Jeremias, capítulo 10, Jeremias 29, versículos 10 ao 14. Todos acharam amém? Amém. Eita, povo afiado, diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Deus, desde Abraão, Deus chamou um povo para chamar de seu. Deus reforçou promessas a Abraão, e depois essas mesmas promessas foram de meu, para minha glória, para o meu louvor. E por isso Deus determinou algumas ordenanças, algumas diretrizes, alguns princípios para que o povo vivesse. Se o povo observasse esses princípios, se o povo vivesse de acordo com a obediência aos preceitos do Senhor que Ele estabeleceu lá atrás, o povo seria próspero, o povo teria paz, o povo teria alegria, o povo teria abundância. Deus fez promessas ao seu povo separado para a sua glória e para o seu louvor. Mas ao longo da trajetória a gente vê que este povo abriu mão do Senhor. A cada ano que se passava, o povo se distanciava de Deus. Os cultos eram simplesmente protocolares. As pessoas adoravam ou faziam parte de uma religião simplesmente por fazer. Mas seus corações estavam distantes, seus corações foram seduzidos pelos prazeres do mundo, pelos prazeres e pelas práticas adúlteras, idólatras, maldade, que os povos pagãos cometiam. E o povo de Deus, que é de Deus, separado para Deus, começou a entristecer o coração de Deus. Mas todas as promessas que Deus fez para o seu povo, todas elas eram condicionais. As promessas eram baseadas no cumprimento de princípios. Desde que o povo cumprisse princípios, Deus cumpria suas promessas. O grande problema é que nessas promessas condicionais, sempre Deus dizia: eu te abençoarei se me obedecer. Portanto, se me desobedecer, era inversamente proporcional. Bênçãos se transformam em maldição quando nós não cumprimos certos princípios. E nós vemos aqui que o povo de Deus começou a se distanciar, o povo de Deus começou a se afastar, e Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Deus usa ao longo da história profetas, homens dele, para exortar o seu povo, dizendo: se arrependam, mudem, lembrem-se das promessas, lembrem-se que há princípios, mas há promessas, há recompensas. Deus é fiel, você precisa ser fiel, você não pode se afastar. Volte enquanto é tempo, se arrependa enquanto é tempo. E Deus foi levantando homens
profetas, para exortar o povo. Mas o povo não quis ouvir. Um desses profetas, o próprio Jeremias. Jeremias, que ele é peculiar, porque Jeremias ele predisse o cativeiro babilônico, ele profetizou que o cativeiro aconteceria caso o povo não se arrependesse, e ele estava como testemunha ocular durante todo o processo do cativeiro. Então Jeremias ele sofreu. Jeremias era considerado por muitos como o profeta chorão, porque ele amargou a dor de ver o povo separado de Deus, sofrendo as consequências do afastamento da sua presença. E a gente vê aqui, no capítulo 25 de Jeremias, alguns capítulos antes, o povo ainda não estava sofrendo o juízo, Deus ainda estava advertindo o povo. Capítulo 25, versículos 3 ao 7, olha o que Deus faz, quase que o último alerta. Deus diz assim para o seu povo, através do profeta Jeremias: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim até o dia de hoje. Eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhe culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos, me provocaram a ira com ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. Quase que como último alerta, Deus levanta o profeta Jeremias e fala: enquanto é tempo, eu não quero trazer desgraça sobre vocês, não provoquem a minha ira, ainda há tempo de se arrepender, que eu me arrependerei de praticar a vida de vocês. Mas o povo não quis ouvir, o povo não deu bolas, o povo não ligou para a palavra do profeta. E assim como Deus é fiel e cumpridor das suas promessas, veio o juízo de Deus sobre a nação, porque o povo não quis obedecer, porque o povo se afastou, porque o povo não ligou para o alerta que Deus fez através do seu profeta. Deus mandou Nabucodonosor, o rei da Babilônia, em 3 investidas contra Judá, e ali levou homens, mulheres, plebeus, nobres, todos muitos como cativos, para uma terra estranha, longe de suas casas, longe da sua nação querida e desejada, sonhos interrompidos, projetos frustrados, mulheres e homens chorando, amargando o peso do juízo por terem se afastado da presença de Deus. Nós vemos aqui que nesse caso do cativeiro babilônico, onde Deus permitiu que a Babilônia invadisse Judá, nós vemos que mais do que permitiu, Deus provocou que o povo fosse levado em cativeiro. Por que Deus fez isso? Porque Deus permite que nós sejamos levados cativos? Porque Deus provoca que nós muitas vezes sejamos levados para cativeiro? Cativeiro tem a ver com perdas, cativeiro tem a ver com portas fechadas, cativeiro tem a ver com projetos que não dão certo, provocados pelo próprio Deus. Por que isso acontece? Por que Deus permite? Não, por que Deus provoca? Porque Deus quer que nós passemos pelo cativeiro. Talvez você esteja agora amargando lágrimas e diga: nada dá certo na minha vida, nenhum projeto que eu faço prospera,
Tudo que eu faço está dando errado. Todas as portas estão fechadas. Hoje a gente vai aprender por que Deus provoca, cria situações para nos levar para o cativeiro, porque essa é a maior prova do amor dele para conosco, muitas vezes. Primeira coisa que eu aprendo aqui: Deus não só permitiu, como Ele provocou. Para quê? Para que os planos dele se sobrepusessem aos planos do povo. O povo tinha se afastado de Deus, o povo estava seguindo os seus próprios desígnios, o povo estava seguindo o seu próprio coração, mas enganoso é o coração do homem, e muitas vezes os caminhos que o coração do homem leva, são caminhos de morte, vai lhe dizer o escritor no livro de Provérbios, são caminhos de tristeza, de lágrimas, e nós achamos, no afã da emoção, porque nós nos deixamos influenciar por pessoas, por circunstâncias, e nós seguimos caminhos que achamos que é o caminho certo, e Deus muitas vezes provoca que nós passemos por tribulações, para nos alertar, para nos chamar, para dizer: cara, muda, cara, você está no caminho errado, você precisa mudar a sua trajetória, você precisa mudar o seu modo de agir. Neste processo onde Deus usou Jeremias para alertar o povo, você vai ver desde os primeiros capítulos Deus usando o profeta Jeremias, e Jeremias era mal visto por causa disso, porque havia vários profetas corrompidos que profetizavam coisas boas, e Jeremias era o único que profetizava a verdade, e ele dizia: se vocês não se arrependerem, vocês vão ser cativos, vocês vão ser cativos. Nessa leva de várias profecias tentando alertar o povo, Deus chamou Jeremias no capítulo 18, registra essa história. Deus fala assim: Jeremias, faz o seguinte, vai agora à casa do oleiro. Oleiro é um camarada que estava lá trabalhando com barro, fazendo vaso, e diz o texto, que enquanto o oleiro trabalhava no barro, enquanto o oleiro moldava aquele vaso, Deus falava profundamente ao coração de Jeremias assim. Jeremias capítulo 18, verso 4 ao 6. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Glória a Deus pela sua palavra. Deus alertando Jeremias, dizendo o seguinte: está vendo esse vaso quebrado na mão do oleiro? Eu vou fazer isso com a nação de Israel, porque hoje é um vaso que me desonra, hoje é um vaso que me entristece, hoje é um vaso que traz tristeza ao meu coração. Eu preciso quebrar esse vaso. Eu não vou remendar esse vaso, eu vou quebrar esse vaso. Mas o vaso não vai secar, que eu vou fazer de novo. Eu vou reconstruir o vaso, e esse vaso que é desonra vai ser honra para a minha glória e para o meu louvor. Deus permite que nós sejamos quebrados. Deus nos quebra, Deus fecha portas, Deus faz com que os projetos tenham errado, para chamar nossa atenção. Deus quer que nós mudemos, Deus quer que nós revejamos nossas prioridades, que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, na nossa condição diante de Deus. Cara, eu preciso mudar. E Deus, Ele permite que seja quebrado, que as portas se fechem. E talvez você diga: mas Deus, por que isso está acontecendo? É porque Ele te ama tanto, porque os caminhos que você tem escolhido são caminhos de morte, são caminhos que podem te levar a decepções e frustrações. Mas hoje a gente não entende o que está acontecendo, mas na sua soberania, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele fecha portas, Ele quebra o vaso, Ele permite, provoca
que tudo dê errado, para a gente parar e ver que Ele, e deixar que Ele faça tudo novo, direitinho, para a glória dEle e louvor do nome dEle. Ele permite que os nossos planos sejam frustrados, para que os planos dEle se sobressaiam sobre os nossos. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, Jeremias 29, versículo 11, ele diz assim: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Segunda coisa que eu quero destacar aqui é que os planos de Deus para a nossa vida sempre são bons. Aí você fala assim, mas como que Deus é bom? Como que o plano de Deus é bom? Como que o plano dele para a minha vida é para me fazer prosperar, não é para me causar dano, é plano de paz, de esperança, de futuro? O que é isso? Está de brincadeira comigo? O povo dizia a mesma coisa. Lembrem-se, o povo foi levado cativo. Nabucodonosor e a Babilônia invadiram, destruíram, saquearam, levaram cativos, e o povo no meio desse processo dizia: Deus se esqueceu de nós, Deus nos abandonou, Deus não se importa mais comigo. Como que Deus é bom se Ele permitiu que isso acontecesse conosco? A gente não entende durante, a gente não entende no meio do processo, mas os planos de Deus para a nação eram planos de paz. Imagina um fotógrafo tirando a foto, registrando aquele momento em que o vaso, que o oleiro quebra aquele vaso. Imagina naquele momento a fotografia dos cacos, cacos voando, cacos no chão, cacos pela mesa, fotografia terrível. Mas imagina se essa mesma testemunha, esse mesmo Jeremias, quando ele olha o oleiro, ao invés de estar com uma câmera fotográfica, ele está com a sua câmera ligada filmando. No momento que o vaso se quebra, ele é tentado a desligar a câmera, mas ele fala, não, eu vou continuar com ela ligada, eu vou continuar filmando. Mas de repente o oleiro, um artista perfeito, ele começa a pegar daqueles cacos, e ele começa a dar forma. Ele aperta aqui, ele aperta ali, e calma aí, era um monte de caco, era um monte de troço destruído, e olha só como está ganhando forma, olha como está ficando bonito, olha só como que o oleiro faz. Hoje talvez você seja o vaso quebrado. Deus está te quebrando, Deus está fechando portas, Deus não está permitindo que nada prospere, porque ainda calma está no processo. Deus está trazendo você de volta, porque o vaso rachado vai dar problema, o vaso rachado vai trazer vergonha. Deus está fazendo novo, mas os planos dele são planos de paz, planos de fazer prosperar, planos de esperança e plano de um futuro. Olha o que ele está dizendo. Por que plano de um futuro? Está dizendo o seguinte: há um futuro. Vocês estão no cativeiro, parece que está tudo quebrado, parece que é o fim. Não é o fim, há um futuro. Glória a Deus. A gente está no meio do caos, o vaso está quebrado, a porta está fechada, meu Deus, é o fim. Não é o fim, há um futuro, há esperança, há um plano. Deus nunca perdeu o controle da situação, Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Hoje esse caos, essa calamidade que está acontecendo na tua vida é a maior prova do amor dele, é a maior prova de que ele está no controle. É porque Deus está nesse negócio, Ele está quebrando, mas Ele vai restaurar. Ele está fechando portas, mas Ele vai abrir portas maiores. Deus está simplesmente trazendo você de volta, porque Ele te ama, Ele te ama. Os planos são de paz, os planos são de paz, não tenha dúvida, os planos são de paz, de esperança e de um futuro. Ele tem sonhos, projetos, propósitos na tua vida, para a tua vida. Por isso a porta está fechada, é por isso que o vaso foi quebrado. Terceira coisa que eu aprendo aqui: para que os planos de prosperidade se cumprissem,
O povo deveria reconhecer o erro e corrigir as suas prioridades. Olha aqui, Jeremias 29, versículos 13 e 14. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. Deus deixou claro o tempo todo que aquele cativeiro era consequência de escolhas erradas. Aquele cativeiro era consequência de um afastamento de Deus. Deus avisou, Deus alertou, Deus tentou evitar que isso acontecesse, mas o povo teimou, o povo insistiu, e por isso estavam amargando as dores do cativeiro. Mas Deus falou o seguinte: isso pode mudar. Esse cativeiro não é para sempre, tem um propósito. Esse cativeiro, na verdade, é um projeto para preparar você para coisas novas. Mas se você mudar, se você me buscar de todo o teu coração, você vai me encontrar. O negócio é o seguinte, é que nós somos muito parecidos com esse povo. A nossa religiosidade virou protocolar. A gente vem para a igreja porque tem que vir, ou se acostumou a vir. A gente acha que porque canta uma boa música para Deus, está valendo. Porque a gente dedica boa parte do nosso tempo para Deus, já valeu. Ou porque a gente bota uma boa roupa para vir à igreja, está valendo. Mas para Deus não importa quando nós damos o que é bom. Para Deus só importa quando nós damos o que é melhor. Deus, Ele está dizendo aqui: vocês vão me encontrar, não é quando vocês me buscarem de coração, não. Quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu quero ser prioridade. O problema é que o povo adorava, o povo buscava, o povo de alguma maneira matava os cabritos, os bezerros. O povo ia aos rituais, o povo frequentava certas cerimônias, mas Deus deixou de ser prioridade. As pessoas não obedeciam, não viviam mais para Deus. Deus permitiu que o cativeiro acontecesse, porque você vai ver que quando eles voltam do cativeiro, Esdras, Neemias, Ageu, Malaquias, eles dão início a um processo de restauração maravilhoso, onde o povo que tinha se esquecido de Deus começa de novo a botar Deus no centro, e Deus começa a fazer a obra, e o Senhor começa a ser prioridade. Mas era necessário passar pelo cativeiro. Nós damos qualquer coisa para Deus, nós damos boas coisas para Deus, ou achamos que a nossa bondade está valendo. O fato de nós nos afastarmos do mal e fazermos certas coisas boas já é suficiente. Não, ou Deus é meu tudo, ou Ele nunca foi nada. Ou eu tenho que amá-lo com todo o meu coração, mais do que meu pai, do que minha mãe, mais do que meus filhos, mais do que a minha própria vida. Se eu não amar a Deus com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, é com todo o coração. O povo não amava mais a Deus sobre todas as coisas, e por isso Deus se afastou deles também. Mas no momento que eles se quebrantaram, no momento que eles entenderam, e eles começaram a buscar a Deus de todo o coração, o Senhor restaurou o cativeiro, o Senhor trouxe eles de volta, e o Senhor deu bênção sobre eles. Até quando você vai continuar? Você não entendeu que a porta está fechada porque você não mudou? A promessa aqui no versículo 10 diz que depois de 70 anos Deus restauraria. 70 é um número simbólico, é muito mais do que a contação de dias cronologicamente falando. 70 tem a ver com plenitude, dias completos. Enquanto o propósito não se cumprir, enquanto a restauração não for completa, enquanto tudo aquilo que é caco não for refeito, eu não restituirei.
Em nome de Jesus, muda as suas práticas, muda as suas atitudes, coloque Deus no centro da tua vida, das suas decisões. Deus é primazia, Deus é o tudo, Deus é prioridade. Deus, de todo o coração eu te busco, então vocês me encontrarão. Deus quer se deixar encontrar. Deus está disponível para quem o buscar, mas não pela metade. Deus não divide o coração com ninguém, não divide a glória com ninguém. Ou nós o temos como uma prioridade, ou de nada adianta. Foi o que aconteceu com o povo. O povo deveria buscar a Deus de todo o coração. Quarta e última coisa que eu aprendo aqui, que o cativeiro não era para sempre. O cativeiro era uma etapa necessária. O cativeiro fazia parte de um propósito de restauração. O cativeiro era o estaleiro. O cativeiro era a oficina. O cativeiro era o lugar que Deus trouxe de volta, era a olaria. O cativeiro era a casa do oleiro para ser quebrado e para ser restaurado. Olha só o que a Bíblia diz, no versículo 10, já disse que 70 anos Deus cumpriria as suas promessas. Mas olha só o que você vai ver. Depois desse cativeiro, há um avivamento extraordinário acontecendo dentro de Israel. Sabe por quê? A nação tinha que ser preparada para o cumprimento de promessas. Olha aqui o que Deus diz. A palavra disse: se vocês buscarem, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa sobre vocês. Calma aí. Não é as, não são muitas, é a. Que promessa é essa que estava para se cumprir? O advento do Messias. Jesus Cristo viria desse povo. Jesus Cristo viria dessa nação. Mas aquela nação não estava preparada para receber o Messias. Aquele povo não tinha condições de receber o cumprimento da promessa. Deus fez um rebuliço, Deus quebrou, Deus amassou, Deus permitiu que coisas acontecessem, mas Deus estava no controle o tempo todo. Deus não destruiu e jogou fora, Deus amassou e fez de novo. Agora sim você está pronto para o cumprimento da promessa. O que eu aprendo com isso? Quando nós nos deixamos moldar pelo Senhor, é porque Deus está nos preparando para coisas muito, muito grandes para a nossa vida. Imagina você desmantelado, abençoado. Você vai ficar avarento, você vai humilhar as pessoas, você não vai ser grato a Deus, você não vai ter tempo para vir para a igreja, mas depois de passar pelo processo, de ser quebrado nas mãos do oleiro e refeito pelo próprio oleiro, um vaso de honra para a glória e louvor do nome dele, pode colocar coisa preciosa dentro desse vaso, porque a glória vai ser do Senhor, aquele que refez e restaurou aquele vaso. Deus está te preparando, cara. Deus te ama tanto, cara. Ele permitiu que as portas fossem fechadas, porque você estava indo por caminhos que iam te levar à morte, caminhos que desagradavam o coração de Deus. Mas quando eu entendo que Deus está chamando minha atenção, que Deus está fechando as portas para chamar, puxar minha orelha, para me chamar de volta, e eu permito que Ele faça, e eu o busco de todo o coração, eu revejo as prioridades, eu começo a desfrutar bênçãos sem medida que Deus derrama sobre a minha vida. O Senhor vai derramar, o Senhor vai fazer. Os planos dele são de paz, os planos são para te fazer prosperar, os planos são de esperança e de um futuro. Esse não é o teu fim, não pode ser o teu fim. Mas enquanto você não entender a didática desse processo, não entender que Deus está falando contigo, que porta fechada é prova de amor, o não de Deus é porque Deus está te direcionando para um outro lado, enquanto você persistir nesse erro, você vai ficar girando, vai ficar girando, vai ficar girando, e o cativeiro vai demorar mais do que o tempo necessário. Mas quando você entende isso, se quebranta diante de Deus, você vai ver que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida.
E assim como o Messias veio e impactou toda a humanidade, gerações futuras foram abençoadas, nós estamos aqui por causa disso. Deus vai fazer na tua vida, se você entender o recado, vai impactar gerações, vai impactar sua descendência, vai mexer com pessoas, pode mexer com nações, desde que você entenda que Deus está fechando uma porta, porque Ele te ama. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de questionar o amor de Deus, Deus não me ama, Deus não me abençoa, não. A maior bênção é essa porta fechada, porque era uma porta que talvez estivesse te levando a um caminho diferente daquilo que Deus traçou para você, um caminho que seria um caminho de morte, não só para você, ou talvez para matar outras pessoas, mas o Senhor está te conduzindo por um caminho que vai trazer vida para você e para outras gerações. Cara, nada interessa se não for a presença, como foi cantado aqui. Nada interessa se eu não estiver debaixo, no centro, no meio da vontade de Deus. A minha existência é para um propósito que Ele traçou e determinou para a minha vida. E quantas vezes nós vivemos dissolutamente em busca de outros caminhos, e Deus nos ama tanto que Ele fecha a porta, Ele quebra o vaso, Ele frustra planos, mas o plano dEle é de paz, prosperidade, de esperança e de um futuro. O livro do profeta Jeremias, muitas vezes quando adolescente eu lia e eu via, que Deus mau, que Deus ruim, que Deus vingativo. Hoje eu vejo, que Deus bom, que Deus misericordioso é esse? Um Deus que avisa, e o povo não vai. Eu vou deixar acontecer, mas eu não vou te deixar não, eu não vou te abandonar, eu vou te restaurar, eu vou te trazer de volta, eu tenho planos de futuro. Esse não é o teu fim. Deus quebrou, a porta está fechada, mas não é o teu fim. O Senhor tem planos para a tua vida. E nesse momento eu queria que a igreja ficasse de pé, e nós vamos fazer uma oração de arrependimento. Cara, eu preciso melhorar. Foi cantado aqui, como eu estou errado, estou insistindo, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais agir dessa maneira. Deus deixou de ser prioridade na minha vida. Eu tenho tempo para tudo, menos tempo para Deus. Te chama para, vamos dar aula ali na escola dominical, pô, estou sem tempo, cara, pô, outro dia eu vou. Irmão, você pode, puxa, cara, depois, cara, Deus é tudo, ou Ele nunca foi nada. Deus está te chamando de volta, cara. Tenha Deus como prioridade na tua vida, tenha Deus como a coisa mais importante da tua vida, e você vai ver que grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Você é dele, cara, Ele é o maior interessado em te fazer prosperar, porque a glória vai ser para o nome dele. Senhor, muito obrigado. E Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, perdão pelas nossas faltas, perdão, Senhor, pelas vezes que colocamos tudo antes de Ti. Quantas vezes, Senhor, o trabalho, quantas vezes o dinheiro, quantas vezes, Senhor, o prestígio. Ó Senhor, nós abrimos mão da Tua presença por tantas outras coisas passageiras. Ó Deus, mas por isso muitas portas se fecham, muita coisa dá errada, mas não é castigo, é amor, não é vingança, é preparação. Tu estás transformando, Senhor, Tu estás nos trazendo de volta, assim como um pai corrige um filho para que ele mude. Ó Senhor, Tu estás corrigindo, Senhor, o Teu povo, para que nós olhemos para Ti. Não há tempo a perder, não há tempo para brincadeira. Nós sabemos, as Escrituras apontam, Jesus Cristo está voltando, o fim está próximo, e precisamos cumprir o nosso propósito, a nossa missão, de Te servir, de Te adorar, de colocar os nossos talentos, a nossa vocação, os nossos dons ao Teu serviço, Senhor.
e não temos tempo, estamos ocupados com outros planos, com outros propósitos, mas louvado seja o teu nome pelos nossos planos que foram frustrados, pelas portas que se fecharam, porque é a prova do teu amor para conosco. Nós não fomos abandonados. Tu não és um Deus que quebra o vaso e varre para baixo do tapete ou joga no lixo. Tu és o Deus que quebra o vaso imperfeito, para que esse vaso seja um vaso de honra. Oh Senhor, isso é amor. Estamos em tuas mãos, por isso descansamos. E sabemos que todo esse processo é didático. Ainda que haja dor, ainda que seja, Senhor, frustrante, ainda que as nossas forças pareçam que vão embora, ao saber que Tu estás no controle de tudo, Pai, hoje ouvindo essa palavra, saber que os planos são de paz, que ainda há um futuro, esse não é o nosso fim, nós nos enchemos de esperança, Pai. Então, faça, Senhor, o que Tu quiseres de nós, usa-nos para a Tua glória e para o Teu louvor, envia-nos onde tiver de nos enviar, enche-nos com a Tua glória e com o Teu poder. Restaura-nos, Senhor, tira tudo aquilo que te entristece, os arranhões desse vaso, a poeira do vaso provocada pelo pecado, pelos nossos erros, pelas nossas precipitações. Ó Deus, faz tudo novo, Senhor, faz tudo novo, Senhor. Eu te louvo porque, Senhor, Tu estás nos preparando. A porta que se fecha aqui é porta grande se abrindo depois. Planos frustrados aqui são Teus planos se cumprindo em nós. Ó Senhor, e como diz o profeta, os Teus planos são muito maiores, os sonhos são muito mais altos. O que Tu queres para a nossa vida, então faz, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, que Tu possas fazer vasos novos para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós aceitamos a correção, nós aceitamos, Senhor, ser moldados por Ti, porque nós temos certeza de que a olaria não será a nossa casa final. Há um futuro de esperança. Eu sei, Senhor, que Tu vai fazer coisa grande. Eu sei, Senhor, que o milagre vai acontecer. Eu sei, Senhor, que um dia olharemos e diremos: obrigado, Senhor, pelo cativeiro, porque nos livrou da morte e nos trouxe a vida eterna. Obrigado, Deus. Nós Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.